Fala galera, beleza? Um grande abraço para todos ligados aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando para trazermos o prosseguimento do nosso super projeto pedagógico focado, hein? Projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique competitivo neste concurso. E a gente trabalhando com realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje especificamente trataremos sobre a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás. Portanto, é nosso objetivo prioritário na aula de hoje compreendermos quais foram os fatores preponderantes no processo de transferência da capital de Goiás, que era a cidade de Goiás e passou a ser a cidade de Goiânia a partir de meados dos anos 1930. Precisamos entender essa conjuntura histórica marcada pela Era Vargas, aqueles 15 anos em que Getúlio Vargas esteve à frente do Executivo Federal no Brasil. Então a gente vai compreender a importância histórica fundamental que tivemos com a construção de Goiânia, também com o projeto federal de colonização do governo Vargas, denominado Marcha para o Oeste, que também teve importantes desdobramentos para o estado de Goiás, e veremos também a importância histórica que teve a construção de Brasília, a nossa atual capital federal, que também possibilitou uma série de transformações econômicas, sociais e políticas no estado de Goiás. Portanto, a aula de hoje é bastante rica em informações extremamente preponderantes, extremamente relevantes para o seu estudo, para que você tenha uma grande preparação, uma preparação disciplinada e consiga alcançar os seus objetivos. Portanto, meus caros e minhas caras, é proibido manter animais silvestres em cativeiro. Portanto, colabore. Solte essa preguiça dentro de você. Cara, se a preguiça aparecer, coloque ela para estudar também. Vamos nessa, sem perder a motivação, sem perder o foco. Vamos lá, o tempo urge, a gente precisa continuar a nossa preparação disciplinada. Então, vamos mergulhar de cabeça no conteúdo, porque o conhecimento é fundamental para a sua preparação. Primeiro assunto da nossa aula de hoje versa sobre a construção de Goiânia. Goiânia, a capital de Goiás. Primeiro ponto importante, pessoal, é compreendermos que as ideias em torno da mudança da capital de Goiás não eram novas. Essas ideias já existiam desde o século XIX. É isso mesmo, lá no período em que Goiás ainda era uma província do Império Brasileiro, algumas lideranças políticas já tendiam a apoiar uma possível transferência da capital. E aí, com a transição do Império para a República, ali no finalzinho do século XIX, afinal de contas, tivemos a proclamação da República em 1889. Ali naquele contexto do final do século XIX, essas ideias continuam a ser fomentadas por algumas lideranças políticas, agora do estado de Goiás, que visam também essa transferência da capital. Porém, é somente nos anos 30 que nós temos a consolidação desse antigo desejo. Pois é, lá nos anos 30 é que essas ideias vão ganhar corpo e vão sair do campo teórico indo para o campo prático, com a construção da cidade de Goiânia, tendo o interventor federal em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, como o grande fundador da cidade de Goiânia. E qual era o objetivo fundamental levado em consideração pelo interventor Pedro Ludovico? Seu objetivo principal
era tirar o poder dos coronéis, combater o poder político das oligarquias regionais existentes lá no estado de Goiás. Você sabe muito bem que durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o poder esteve nas mãos dos coronéis, que eram, via de regra, grandes proprietários de terra, que usavam de sua influência política para conseguir manipular o resultado das eleições através do voto de cabresto, através da troca de favores, através das eleições fraudulentas. Portanto, quando Pedro Ludovico assume o governo de Goiás, à frente como interventor daquele estado, ele vai combater o poder exercido por essas oligarquias, sobretudo da família dos Caiado, que tinham uma importância, um peso nas decisões políticas muito grande naquela época. Afinal de contas, o reduto eleitoral dos Caiado era a capital de Goiás à época, a cidade de Goiás, chamada por alguns de Goiás Velho, que é a primeira capital de Goiás. Então, o objetivo de Pedro Ludovico, quando ele vai promover a construção da nova capital, da nova sede administrativa de Goiás, é afastar da influência das oligarquias goianas, sobretudo a dos Caiado. E a construção de Brasília, aliás, a construção de Goiânia, depois a gente fala sobre a construção de Brasília. Vamos tratar desse assunto também, muito importante, até porque não podemos nos esquecer que foi no território goiano, foram nas terras de Goiás, que nós tivemos a construção do Distrito Federal, lá no governo de Juscelino Kubitschek, à frente da presidência da República no Brasil. Mas, por enquanto, a gente está falando sobre a construção de Goiânia, uma cidade planejada, uma cidade arquitetada, com uma estrutura extremamente moderna, avançada, evoluída, uma capital para transformar definitivamente as características econômicas, políticas e sociais do estado de Goiás. Lembrando, então, pessoal, que a construção de Goiânia acabou se tornando um marco importantíssimo, simbolizando a modernidade que a Era Vargas se propunha a trazer. A Era Vargas, período de 1930 até 1945, foi calcada em uma série de transformações de cunho político, de cunho econômico, de cunho social e até mesmo de cunho cultural. Então, a construção de Goiânia, uma capital moderna, estruturada, planejada no Planalto Central do Brasil, acaba se tornando um símbolo dessa modernização tão propalada como um ideal fundamental da chamada Era Vargas, sobretudo do período ali o período mais duro, mais fechado da Era Vargas, que foi o período denominado Estado Novo. Tudo bem, pessoal? Então, a construção de Goiânia, que ocorre lá no contexto entre 1933 e 1937, quando nós temos a edificação dessa nova cidade para ser a capital de Goiás, quando nós temos a transferência da estrutura da máquina burocrática goiana para a cidade de Goiânia em 1937, então é esse contexto de grandes transformações, é um marco da modernidade da Era Vargas. Vamos compreender agora, pessoal, quais foram os principais fatores que foram preponderantes no processo de construção de Goiânia. Temos aqui como fator fundamental promover uma melhor integração entre as áreas interioranas do Brasil e o litoral. Então, era um objetivo do governo federal que essas áreas localizadas na região centro-oeste do Brasil, quando eu falo de região centro-oeste do Brasil, especificamente estou falando de 2 estados, porque a gente está reportando ao período da década de 1930.
Nesse período histórico, a região centro-oeste comportava apenas 2 estados, o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso. 2 regiões que eram tidas como regiões com uma baixa densidade demográfica, regiões pouco povoadas e que era uma preocupação do governo federal promover uma maior integração, um maior intercâmbio entre essas áreas localizadas no centro do país com o litoral brasileiro. O litoral brasileiro não podia permanecer mais tempo de costas para o interior. Deveria-se fazer essa integração. E como se daria essa integração? Mediante migrações para a região central do Brasil e promovendo um intercâmbio do ponto de vista econômico dessas áreas centrais do Brasil com as áreas litorâneas, onde essas áreas centrais deveriam fornecer matérias-primas e também gêneros alimentícios, ao passo que o litoral forneceria produtos industrializados. Então, deveria se promover um maior intercâmbio, uma maior integração do interior com o litoral do Brasil. E mais à frente, já no contexto da chamada Era Vargas aí, pessoal, durante a Era Vargas nós temos um período chamado de Estado Novo. O Estado Novo foi o período ditatorial da Era Vargas, compreendido entre os anos de 1937 e 1945, um período marcado por censura aos meios de comunicação, por perseguição política, marcado por uma constituição de tendência fascista que vigorou no Brasil, a polaca, a Constituição de 1937, um período ditatorial comandado por Vargas. Nesse contexto ditatorial, Vargas lançou um projeto de colonização do interior do Brasil, denominado Marcha para o Oeste. A gente vai falar ainda na aula de hoje algumas das características e alguns dos desdobramentos principais da chamada Marcha para o Oeste. Daqui a pouquinho a gente fala, fica atento aí. Outro fator que contribuiu também para a construção de Goiânia foi a topografia local, né? A questão do relevo, a topografia plana da área onde foi escolhida para ser a construção da nova sede administrativa do estado de Goiás. A possibilidade de crescimento com o estabelecimento dessa capital, dessa nova capital para Goiás, e também uma estratégia política levada a efeito pelo interventor federal em Goiás, o Pedro Ludovico. Pedro Ludovico Teixeira tinha em mente, então, como uma estratégia política, afastar a influência das oligarquias goianas, que tinham como principal reduto a antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás. Então, o objetivo aí do Pedro Ludovico, com a construção de Goiânia, era fugir, era afastar da área de influência dos Caiado, importante oligarquia do estado de Goiás nesse contexto histórico. Então, aí está Pedro Ludovico Teixeira, médico de formação, político, um dos mais influentes, quiçá o mais influente político goiano do século passado, Pedro Ludovico Teixeira, que engajou-se na Revolução de 1930. A Revolução de 1930, pessoal, foi um movimento político-militar que conduziu à presidência da República do Brasil, Getúlio Vargas. Esse movimento aconteceu em outubro de 1930 e assinala o fim da República Velha e o início da chamada Era Vargas, um longo período que se estendeu por 15 anos, de 1930 até 1945, tendo 3 fases. Governo provisório até 34, governo constitucional até 37 e Estado Novo até 1945. Pois bem, senhoras e senhores,
Pedro Ludovico participou ativamente, ele apoiou o movimento que conduziu Getúlio Vargas à presidência do Brasil. É por este motivo que ele foi o nome escolhido para ser interventor federal no estado de Goiás, nesse contexto dos anos 30. Olha ele aí, nomeado interventor federal em Goiás. E é justamente Pedro Ludovico Teixeira o grande idealizador da construção da nova capital. 1933, olha só, anota aí a data da fundação de Goiânia, 1933, com o lançamento da pedra fundamental. Atente-se para a data do lançamento da pedra fundamental da construção de Goiânia, 24 de outubro de 1933. Essa data, meus queridos, não foi escolhida aleatoriamente. É uma data importantíssima, porque é justamente o terceiro aniversário da Revolução de 30. A vitória da Aliança Liberal foi alcançada em 24 de outubro daquele ano, 1930, quando o presidente da República, em fim de mandato, Washington Luiz, foi afastado da presidência da República e Vargas, comandante em chefe daquele processo dito revolucionário, acabou tornando-se presidente provisório do Brasil. Pois bem, a data escolhida por Pedro Ludovico para o lançamento da pedra fundamental da construção da cidade de Goiânia é justamente 24 de outubro de 1933, portanto, o terceiro aniversário da vitória da Revolução de 30. E a capital foi transferida, a estrutura político-administrativa de Goiás é definitivamente transferida para a nova sede, no caso Goiânia, em 1937. Um outro episódio bastante relevante nesse processo foi a chamada Marcha para o Oeste. E o que foi basicamente a Marcha para o Oeste? Ora, a Marcha para o Oeste se constituiu num importante projeto federal de colonização do centro-oeste do Brasil, onde o grande objetivo do governo federal era promover a ocupação, o povoamento, o desenvolvimento econômico dessas áreas localizadas no interior do Brasil e chamadas, e consideradas como espaços vazios. Então, o grande objetivo, o grande mote da Marcha para o Oeste era, sem dúvida alguma, a criação de uma nova fronteira agrícola para o Brasil, promovendo dessa maneira o progresso e a ocupação da região centro-oeste. Já falamos sobre isso, mas é sempre bom bater novamente nessa tecla. Neste contexto histórico, a região centro-oeste era constituída basicamente por apenas dois estados, o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso. Beleza, pessoal? Tem que ficar atento nesse contexto histórico aí. Progresso e ocupação da região centro-oeste, ocupação dos ditos espaços vazios. Ocupação dos ditos espaços vazios. Sabemos muito bem que esses espaços não eram tão vazios assim. Esses espaços já eram ocupados por algumas nações indígenas. Porém, do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista da presidência da República, a gente tem esses espaços da região centro-oeste tidos como espaços vazios. Então, nesse contexto que Vargas lança a chamada Marcha para o Oeste, que visa criar uma nova fronteira agrícola nesses territórios aí, de Mato Grosso, de Goiás. Olha aqui esse cartaz, que interessante. Aqui temos Getúlio Vargas olhando atentamente para este cartaz, que diz aqui: nova capital de Goiás. Enriqueça 4 vezes mais
adquirindo lotes na nova capital. Veja então a propaganda que era feita, Brasil afora, procurando atrair novos moradores, atrair novos investidores que estivessem interessados em adquirir terras no estado de Goiás, oferecendo essas terras a preços mais baratos em relação às outras regiões do Brasil, sobretudo a região sul e a região sudeste do Brasil. Tudo no afã, no interesse de atrair novos moradores e novos investidores também para essa área central do Brasil. Um desdobramento importante da marcha para o oeste foi, sem dúvida alguma, o surgimento da CANG. O que foi essa CANG aí, professor? Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Surgiu, portanto, uma colônia agrícola federal estabelecida no ano de 1941 na cidade de Séries. Então, anota aí uma consequência muito importante do projeto da Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste é outro projeto importante que garantiu o desenvolvimento econômico, sobretudo do estado de Goiás. Os créditos fiscais que foram feitos, os incentivos financeiros, os investimentos por parte do governo federal nessa área. Desdobramento importante, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, estabelecida na cidade de Séries, no ano de 1941. Já falei, há um grande incentivo à política migratória em direção ao estado de Goiás. Então, nesse contexto, a região centro-oeste passava basicamente a estar na pauta da agenda federal, na medida em que nessa região deveria surgir uma nova fronteira agrícola, que poderia fornecer matérias-primas para as indústrias lá na região sudeste. Olha o contexto histórico importante, pessoal, o contexto do Estado Novo, uma fase de grande desenvolvimento industrial do Brasil, com o surgimento das chamadas indústrias de base, importantes estatais que foram criadas no início dos anos 40. A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Então, olha só, a tarefa da região centro-oeste era fornecer possíveis matérias-primas, se existissem, essas matérias-primas poderiam ser fornecidas para a industrialização que estava em processo de consolidação na região sudeste, ou ainda fornecimento de produtos alimentícios para garantir, então, a sobrevivência, sobretudo da região sudeste do Brasil, que passava por um processo de crescimento populacional, um processo de urbanização. Tudo bem, pessoal? Então você vê que o governo aí tinha em mente matar dois coelhos com uma só cajadada. Ao mesmo tempo que ele promovia a ocupação do Brasil Central, promovia ali a criação de novas frentes agrícolas de produção e poderia atrair migrantes de outras áreas do Brasil, áreas aí já com um certo conflito fundiário, por exemplo, a região sul. Também o governo conseguia que o centro-oeste se integrasse economicamente com as áreas litorâneas do Brasil, mediante o fornecimento de produtos agrícolas. Muito bem. Agora a gente fala basicamente sobre o projeto de construção de Goiânia, que foi estabelecida no município de Campinas. Olha só, pessoal, mais uma informação bastante preponderante, informação que tem um relevo muito grande. Goiânia foi estabelecida no município de Campinas, que hoje é um município de Goiânia, pessoal. E o trabalho de construção da cidade de Goiânia foi todo planejado, foi todo arquitetado. Então, Goiânia, uma das importantes cidades planejadas no Brasil do século XX. Olha aí, década de 30, o trabalho do urbanista Atílio Correia Lima, que vai assumir essa tarefa de promover, então,
o projeto arquitetônico e urbanístico de Goiânia. Não podemos esquecer também o trabalho dos irmãos Correia Bueno, dos irmãos Bueno, que tiveram um trabalho bem importante nesse contexto histórico aí também, além do urbanista Atílio Correia Lima. E o lançamento do chamado Plano Diretor, que eram as estruturas importantíssimas, as linhas mestras das principais edificações que seriam estabelecidas, que foram estabelecidas, a bem da verdade, na cidade de Goiânia. Obedeceram o chamado Plano Diretor. Então, esse projeto de construção da nova capital de Goiás visava basicamente o desenvolvimento político e econômico do estado de Goiás. O plano diretor, mencionado agora há pouco, o plano diretor de Goiânia, tinha como objetivos principais estabelecer todas as normas que deveriam nortear as principais edificações instaladas nessa nova cidade, como, por exemplo, o sistema de logradouros públicos, o zoneamento da cidade de Goiânia, o serviço de abastecimento de água e rede de esgoto, o sistema de parques, jardins e avenidas da cidade de Goiânia, as áreas destinadas para o serviço de limpeza e o regulamento das principais construções que seriam feitas na capital de Goiás. Por exemplo, os edifícios do Centro Cívico de Goiânia, a construção do Palácio do Governo, a sede do Executivo Estadual, o Palácio das Esmeraldas, temos também a Secretaria-Geral do Estado de Goiás, a Diretoria-Geral da Segurança, a Assistência Pública, o Palácio da Justiça, o Palácio da Instrução, além do Quartel da Força Pública. Então, são os edifícios localizados no Centro Cívico de Goiânia. Perceba aí que Goiânia foi toda planejada, foi toda estabelecida obedecendo rigorosas normas urbanísticas. Como já mencionamos anteriormente, a pedra fundamental para a construção de Goiânia foi lançada na emblemática data de comemoração dos 3 anos da vitória da Revolução de 30. Ou seja, no dia 24 de outubro de 1933, tendo missa solene realizada, comandada pelo arcebispo de Goiás, temos também a presença de ilustres lideranças políticas, dentre elas o interventor Pedro Ludovico Teixeira, que fez um discurso respaldando a construção de Goiânia, falando da importância histórica daquela construção que deveria se tornar um verdadeiro divisor de águas na história de Goiás, que deveria simbolizar um marco da modernização política e administrativa do estado goiano. A transferência definitiva da capital, como nós já falamos, a máquina administrativa sendo transferida para a nova sede de Goiás, acontece em 1937, mais especificamente no dia 23 de março daquele ano. Em relação ao nome da nova capital de Goiás, a princípio seria Petrônia, numa referência ao interventor Pedro Ludovico. Porém, acabou sendo um outro nome escolhido, o nome de Goiânia, através do decreto número 327, de 2 de agosto de 1935, promovendo a instalação da nova capital, a transferência que acontece em 1937 e o batismo cultural
de Goiânia, que foi em 5 de julho de 1942. Então vamos lá, 3 datas importantes. O lançamento da pedra fundamental da construção da cidade de Goiânia, que foi em 1933. A transferência da estrutura político-administrativa para a nova capital, que foi em 1937. E o batismo cultural da cidade de Goiânia, que aconteceu no ano de 1942. Goiânia, que foi edificada segundo o estilo Art Deco, uma vertente decorativa do modernismo, que levava em consideração aspectos relacionados com a Art Nouveau, o ecletismo e o modernismo, uma explícita geometrização dos volumes, usando temas decorativos, figurativos ou abstratos. Então, olha só, pessoal, nos anos 30 estava muito em voga esse estilo arquitetônico, Art Deco. Nós tivemos algumas importantes edificações do Brasil nos anos 30 que vão seguir esse estilo. Entre elas, podemos mencionar a construção da estátua do Cristo Redentor. Segue esse mesmo estilo Art Deco, que norteou as edificações instaladas na cidade de Goiânia. Goiânia, que foi edificada então aí em meados dos anos 30 e acabou se tornando então um símbolo do desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Parafraseando o nosso interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia acabou se tornando a chave do desenvolvimento geral do estado de Goiás. Olha só a importância que Goiânia assumiu no processo de transformação das estruturas econômicas, das estruturas sociais do estado de Goiás. Como eu me referi anteriormente, o governo estadual, tendo à frente o interventor Pedro Ludovico, sustentava a máxima de que a construção de Goiânia se tornaria um momento fundamental que traria grandes transformações positivas do ponto de vista do governo, apontando que Goiás teria um crescimento demográfico, teria um crescimento econômico, uma modernização de suas estruturas político-burocráticas, enfim, que a construção de Goiânia deveria se tornar um verdadeiro divisor de águas na história de Goiás. Não é à toa que ele vai cunhar essa frase. Essa frase ele disse naquele discurso emblemático quando do lançamento da pedra fundamental da construção de Goiânia. Ele dizia: a construção de Goiânia é a chave do desenvolvimento geral do estado. Jamais o estado de Goiás vai ser o mesmo. Esta data vai entrar para a história e vai trazer grandes resultados positivos do ponto de vista econômico e administrativo de Goiás. Então, pessoal, você vê por aí a importância histórica que teve a construção da cidade de Goiânia, que contribuiu sobremaneira para o crescimento populacional do estado de Goiás. Na década de 1940, nós temos esse crescimento, esse adensamento populacional do estado de Goiás, resultado direto da construção da nova capital, a cidade de Goiânia. Então, isso atrai muitos novos moradores. São os migrantes que vão se estabelecer, vendo novas possibilidades de uma vida melhor, de oportunidade de trabalho, de melhores condições de vida, vão ser atraídos não apenas para a cidade de Goiânia, mas também para outras cidades. Afinal de contas, esse contexto histórico assinala um desenvolvimento da economia de Goiás, o desenvolvimento da agricultura comercial, a produção em larga escala, pessoal.
E lembra também que nos anos 40 nós tivemos a Marcha para o Oeste, que traz importantes resultados para o estado de Goiás. Essa política territorial varguista, conhecida como Marcha para o Oeste, traz importantes desdobramentos para o estado de Goiás, dentre eles o surgimento da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, estabelecida na cidade de Séries. Então, olha só, vai anotando no seu caderno pontos importantes para esse desenvolvimento econômico e posterior urbanização do estado de Goiás. Temos lá, década de 30, construção de Goiânia. Década de 40, marcha para o Oeste. Década de 50, segunda metade da década de 50, construção de Brasília, lá no contexto histórico do governo de Juscelino Kubitschek. 3 fatores fundamentais, 3 fatores importantíssimos que vão dinamizar a fisionomia política, econômica e social do estado de Goiás. Anota isso que é informação importante, vai cair na sua prova. Fica atento aí, pessoal. Nós temos transformações no campo político e no campo econômico, nesse contexto histórico pós-fundação de Goiânia. Então, nós tivemos também um processo de aceleração, do crescimento em Goiás. Como é que se deu esse crescimento? Se deu, basicamente, a partir da década de 40. Então, você tem década de 30, construção de Goiânia. Década de 40, marcha para o Oeste no contexto histórico do governo do presidente Getúlio Vargas. Beleza, então temos um ritmo acelerado de crescimento no estado de Goiás, período este marcado pelo desbravamento das áreas localizadas no chamado Mato Grosso Goiano. Olha aqui, pessoal, importante essa característica, hein? Como consequência direta da marcha para o Oeste, tivemos o processo de desbravamento do chamado Mato Grosso Goiano, surgindo aí uma nova frente agrícola de colonização, gente. Já nos meados dos anos 50, tivemos outro fator preponderante que também contribui de forma significativa nesse processo de dinamização econômica do estado de Goiás. Que importante acontecimento foi esse, professor? A construção da nova capital federal. Brasília, pessoal, a construção de Brasília, o Distrito Federal que surgiu em terras goianas, também foi importante fator que contribui para o desenvolvimento econômico e para o crescimento da região Centro-Oeste. Então, veja, os 2 estados da região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, em muito se beneficiaram com o estabelecimento da capital federal no Planalto Central do Brasil, pessoal. Com a construção de Brasília, nós temos o estabelecimento de uma infraestrutura com a construção de rodovias ligando a capital federal às principais capitais brasileiras. Isso, indubitavelmente, contribui para a vinda de milhares de pessoas que vão se estabelecer nestes 2 estados da região Centro-Oeste, que a partir de 1960 passa a ter a companhia do Distrito Federal. Está aqui, ó, crescimento populacional é uma das consequências da construção de Brasília, que foi em meados da década de 1950, justamente no governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. O presidente Juscelino governou o Brasil de 1956 até 1961. Lembra qual era o slogan do presidente JK? Lembra sim, 50 anos em 5. Ou seja, o objetivo do presidente JK era promover um grande crescimento econômico do Brasil, promover um desenvolvimento de nossa economia. O lançamento das chamadas metas fundamentais é o plano de metas.
o plano de metas que visava atender setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. E aí nós tivemos a meta-síntese. Qual que é a meta-síntese do plano de metas de JK? Ora, ora, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, a meta-síntese do plano de metas foi justamente a construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Ok? Então, a construção de Brasília contribui para o crescimento populacional de Goiás. Vem para a região de Goiás migrantes provenientes de vários estados brasileiros, com destaque para os estados do Maranhão, da Bahia e também de Minas Gerais. As principais levas migratórias eram oriundas dos referidos estados. E a construção de Brasília, o estabelecimento do Distrito Federal, trouxe importantes desdobramentos para o estado de Goiás. E aí você tem duas áreas importantes, duas áreas de grande concentração populacional. Quais são as duas principais áreas de concentração populacional em Goiás? Nós temos, então, o entorno de Goiânia, na área central do estado de Goiás, e também o entorno do Distrito Federal. Duas áreas densamente povoadas. Então, olha só, o território goiano passa por uma grande ocupação populacional nessas duas áreas, na área central e mais ao leste. Na área central está Goiânia, mais ao leste nós temos os municípios do entorno do Distrito Federal. Então nós temos aqui essa ocupação do território goiano, vai ter uma grande intensificação a partir dos anos 40. A gente já falou, cara. A gente já falou sobre isso, você se lembra? Construção de Goiânia, anos 30. Marcha para o oeste, quando mesmo? Anos 40. E depois a construção de Brasília, segunda metade dos anos 50. Maravilha, então nós temos crescimento populacional intensificado a partir dos anos 40, vindo migrantes de vários pontos do país. A chegada dos chamados candangos. Quem que eram os candangos? Eram brasileiros de vários estados, sobretudo os estados da região nordeste do Brasil, que vieram para o Planalto Central com o objetivo de trabalhar na construção civil. Eles foram recrutados, evidentemente, vêm buscando melhores condições de vida e trabalho e vão atuar fundamentalmente na construção de Brasília, são os candangos. Já nos anos 60, Goiás também experimenta um projeto de colonização bem interessante, um projeto de desenvolvimento econômico, que foi criado através da Lei 3.040, de 7 de novembro de 1960, que deveria ser implementada ao longo do período do governo, na administração do governador Mauro Borges. Vamos lá, pessoal, olha outra característica importante no que diz respeito ao desenvolvimento econômico de Goiás, segunda metade do século XX. Governo Mauro Borges, olha ele aqui na nossa aula, pessoal. Mauro Borges, então a implementação desse plano de desenvolvimento econômico de Goiás deveria ser implementado ao longo do período da administração da gestão Mauro Borges, período que vai de 1961 até 1965. Esta é uma tentativa de planejamento regional do estado de Goiás.
o grande objetivo de Mauro Borges aí, pessoal, filho do interventor Pedro Ludovico Teixeira, Mauro Borges Teixeira, então, à frente do Executivo goiano, tinha o objetivo de superar o atraso, porque Goiás tinha passado por grandes transformações econômicas, grandes transformações com o desenvolvimento da agricultura. A agricultura de exportação torna-se a principal atividade econômica. Então, vem incentivos fiscais por parte do governo federal, vem investimentos em setores infraestruturais no estado de Goiás. Então, procurando superar essas áreas que tinham alguns gargalos, superar esse atraso, superar essas barreiras, essas adversidades que impediam que Goiás tivesse um desenvolvimento mais autônomo, um desenvolvimento mais consolidado, porque houve crescimento econômico, a consolidação da agricultura comercial. Porém, senhoras e senhores, isso não refletia em melhores condições de vida para a população. Então, é buscando tentar superar esse atraso que é lançado o PDE, Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás. É uma tentativa de planejamento regional, sem abandonar a tutela do governo federal, mas buscando, através da administração estadual, recursos necessários para serem investidos em setores prioritários no estado de Goiás, para tentar superar estes atrasos, tentar contornar esses gargalos que impediam um desenvolvimento mais satisfatório do estado de Goiás, promovendo dessa maneira uma melhor coordenação e sistematização da economia goiana, com a aplicação de investimentos provenientes das 3 esferas de governo, além da iniciativa privada. Então perceba aí, esse plano de desenvolvimento econômico de Goiás, então, receberia recursos dos 3 entes federados, ou seja, da União, do Estado de Goiás e dos municípios. Além disso, receberia também investimentos oriundos da iniciativa privada. Procurava-se, então, alcançar uma nova estrutura do ponto de vista econômico-social para o estado goiano, pessoal. Lembra que eu falei que o desenvolvimento econômico não foi acompanhado de um desenvolvimento dos indicadores sociais em Goiás? Pois bem, é por isso que o governo Mauro Borges vai tentar elevar o nível de vida da população, tentar alcançar uma superação para este estado de atraso que enfrentava Goiás neste contexto histórico. Tudo bem, pessoal? Apresentamos, então, as importantes características do processo histórico de construção da cidade de Goiânia, com o objetivo de ser a nova sede administrativa de Goiás, no governo do interventor Pedro Ludovico. Falamos sobre os fatores que foram levados em consideração para a transferência da capital de Goiás Velho para Goiânia, né, da cidade de Goiás para Goiânia, e tivemos também as transformações advindas, sobretudo, da construção de Goiânia, da Marcha para o Oeste e da construção de Brasília. Agora, para a gente consolidar o que nós estudamos até aqui, nada melhor do que fazermos uma bateria de exercícios. Precisamos compreender de que maneira que as mais variadas bancas organizadoras de concurso costumam cobrar a temática relativa à construção de Goiânia e à nova dinâmica econômica e social do estado de Goiás, advinda do estabelecimento de sua atual capital. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha.
Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Lac Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Lac Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique Lac.